Eu vim aqui no nosso café com abelha. Eu estou com um café, inclusive, pra gente poder tomar juntos aqui. Um café muito bom. Notas de café muito boas, inclusive. E eu estou aqui para falar sobre alimentação de colônias de abelhas sem ferrão. Hoje nós vamos fazer um comparativo entre alimentadores internos e alimentadores externos, incluindo o semi-externo, que é este daqui, chamado de alimentador modelo Rosso, que fica justamente aqui, ó, nas entradas das colônias de abelha sem ferrão. Por isso chamado de semi-externo, que ele não está nem fora da colônia, né, no quesito separado da colônia, mas também não está interno, então um semi-externo. Hoje vamos entender um pouquinho sobre esses três tipos de alimentadores e quais são os melhores para você utilizar aí com as suas colônias de abelha sem ferrão. Um conteúdo muito importante se você é criador de abelha sem ferrão ou deseja criar abelha sem ferrão aí na sua própria casa, no seu próprio meliponário. Combinado? Então fique até o final desse vídeo porque tem muita coisa importante pra gente ver aqui. Bora junto. A primeira coisa que vocês precisam entender é a diferença entre esses três tipos de alimentadores e quando eles são utilizados. Começando com o alimentador modelo interno. Alimentador interno, como o próprio nome já diz, esse que vocês estão vendo na imagem aí com várias mandaçaias em volta, ele é utilizado no interior das colônias de abelha sem ferrão. Ele é um alimentador justamente propositalmente colocado no interior das colônias para oferecer alimento apenas para aquela colônia que está sendo alimentada. Ele é utilizado em momentos de maior fragilidade da colônia que está sendo alimentada para que ela possa obter o alimento sem ter que competir com outras abelhas e alimentadores externos, tá? Ou também para meliponicultores que querem procriar, entre aspas, reproduzir as suas colônias de abelha sem ferrão com maior intensidade ou querem que suas colônias se desenvolvam de forma mais acentuada e mais rápida. Aí sim eles também utilizam alimentadores internos, afinal todo o alimento que é colocado no alimentador interno é aproveitado única e exclusivamente por aquela colônia, não é repartido, nem existe competição por alimentação, fazendo com que a colônia consiga se desenvolver mais rápido de forma mais intensificada. Entendido? A gente passa então para o segundo tipo de alimentador, que é o alimentador modelo semi-externo, ou chamado também de alimentador modelo Rosso. Ele é um alimentador parafusado, você pode ver que tem dois apoios para parafusos aqui, ó, parafusados logo na entrada da colônia, como se fosse isso aqui, né? E aqui, nesse orifício, a gente coloca, então, algum tipo de garrafa PET, né? Tem o tamanho certo para uma tampinha de garrafa PET, como um furinho na tampa. E esse furinho vai gotejando bem aqui embaixo. Se você olhar aqui embaixo, ó, tem uma plataforma de alimentação lá, que é por onde as abelhas passam. Aquele buraquinho, ó, vai gotejando ali o alimento, e isso vai fazendo com que as abelhas que entram e saem por esse orifício, que vai ser a nova entrada da colônia, acabem consumindo esse alimento aqui, na tentativa de ir retirando ele deste local, que é a entrada do ninho. Elas precisam entrar e sair, então vão consumindo tudo que vai gotejando por ali. Esse alimentador ele é muito utilizado para colônias que precisam desse estímulo externo para coleta, mas não tem como utilizar, no caso do meliponicultor que utiliza esse alimentador, o alimentador externo, porque ou chega muita apis mellifera, né, no alimentador, acaba expulsando as abelhas sem ferrão, ou dando problema pro meliponicultor, ou porque as abelhas não estão aceitando a alimentação no alimentador externo, que é aquele que fica afastado das caixas, onde as abelhas vão lá coletar e depois retornam para suas colônias. Então esse alimentador, ele é muito utilizado Brasil afora, tem os seus prós e os seus contras, e já já a gente vai entender um pouquinho mais sobre eles, tá? Saindo desse tipo de alimentador, a gente passa para o terceiro tipo, que é o alimentador modelo externo, totalmente externo. Ele não fica acoplado nas caixas, muito menos no interior das colônias, ele fica afastado das colônias, uns 2, 3, tem gente que bota 5, 10 metros, e lá é colocado uma grande quantidade de alimento energético, no caso o xarope de açúcar ou mel diluído em água, e as abelhas participantes do plantel, todas as colônias vão acabar coletando juntas, elas vão até este local e vão juntas ir coletando esse alimento até drenar tudo que tem nesse alimentador e deixar ele zerado. O alimentador externo ele é muito utilizado para quem tem grandes quantidades de abelhas e para quem não tem problemas com a chegada de abelhas saqueadoras no alimentador, como abelha com ferrão, oxitrigona, até mesmo algumas trigonas como irapuã ou guaxupé podem acabar
enchendo o saco nesses tipos de alimentadores, porque elas vão também aproveitar desse alimento, né? Esse, inclusive, é um dos malefícios do alimentador modelo externo. Porém, ele também é um bom tipo de alimentador para quem não quer ter muito tempo ou gastar muita energia indo em colônia por colônia, oferecendo alimentação, tanto no interno quanto no semi-externo, então dá menos trabalho. Bom, agora que você entendeu sobre os 3 tipos de alimentação, eu vou passar falando dos prós e os contras de cada uma delas, para que você possa colocar na balança e decidir qual que é que você vai utilizar aí no seu próprio meliponário, na sua criação, combinado? Começando pelo alimentador modelo interno, olha, essa é a forma com que ele é alocado nas colônias, normalmente nos cantos das colônias de abelha sem ferrão, aproveitando os módulos superiores sempre, para que a gente não tenha tanto trabalho, tenha só que abrir a colônia aqui para oferecer alimentação, né? A forma de oferecimento é muito simples, ele precisa ter esses palitinhos aqui dentro para que as abelhas não se afoguem no alimento, e a gente enche esses copinhos de alimentação com o alimento que a gente está oferecendo, pode ser mel diluído em água ou xarope de água e açúcar, e elas vão se apoiando nesses palitinhos para ir coletando esse alimento internamente. Vantagens do alimentador modelo interno. Esse é um tipo de alimentador em que a colônia aproveita 100% do alimento que é oferecido. Além disso, é um alimentador muito bom para colônias que estão enfraquecidas, né? Justamente as colônias que não têm tantas operárias para coletar no alimentador externo, elas vão conseguir ir coletando aos poucos aqui. Então ele é muito bom para quem quer recuperar ou turbinar suas colônias de abelha sem ferrão. E também não atrai inimigos naturais. Ele é muito bacana também para quem está tendo muito problema com apis chegando nos alimentadores semi-externos e externos. Desvantagens, a única, na minha opinião, é que ele pode, no caso de uma fermentação do alimento, acabar prejudicando bastante a colônia, porque está dentro do ninho, e os odores da fermentação vão acabar prejudicando a colônia que está se comunicando aqui também com odores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo, né, de validade do alimento que a gente está oferecendo aqui nesse modelo de alimentador. O segundo tipo de alimentador é justamente esse que está nessa colônia de bugio aqui, ó, alimentador modelo semi-externo ou modelo rosso. Como eu expliquei para vocês, ó, aqui está a plataforma de alimentação, elas propolizam eventualmente essa plataforma de alimentação, e aqui está a garrafinha que a gente usa para alimentar, que também está com os orifícios fechados aqui, porque é normal delas fazerem isso, tá? Prós e contras desse alimentador aqui. Primeiro, prós. É um alimentador muito bom também para oferecer a quantidade de alimento que essa colônia precisa e apenas ela vai consumir. Não exige disputa de alimentação nesse tipo de alimentador aqui com colônias externas ao meliponário, tá? O que pode acontecer, que é um contra desse tipo de alimentador, é a atração de inimigos naturais para entrada aqui. Isso pode também ser abelhas saqueadoras do próprio plantel, né? Outras colônias chegando até aqui para coletar o alimento que está sobrando, ou colônias de outras espécies de abelhas sem ferrão, como trigonas, né, arapuá ou guaxupé, que estejam próximas ao seu meliponário na região, podem chegar até esse alimentador aqui também pela entrada e começar a coletar o alimento que pode acabar pingando eventualmente aqui, caso sobre, né? Então, ele não é tão protegido quanto o alimentador interno. Existem algumas brechas que podem prejudicar a colônia que está sendo suplementada, caso o meliponicultor não se atente a isso. Então, apesar de ser um alimentador muito bom, muito prático, não precisa ficar abrindo a colônia, né? Tem vários pontos positivos. Ele tem também mais pontos negativos do que o alimentador interno, justamente por poder atrair alguns inimigos naturais aqui para entrada. Então tem que ficar de olho e também não pode deixar passar muito tempo o alimento aqui dentro dele, que senão acaba fermentando também. Beleza? O terceiro tipo de alimentador, ele pode ser qualquer recipiente que você possa colocar lá dentro algum item, algum material que possa flutuar e servir de plataforma de apoio para as abelhas coletarem alimentação nele. Um exemplo é esse vídeo, onde eu estou fazendo alimentação externa para as minhas abelhas e uma espécie de um tacho de ferro, e dentro tem várias argilas expandidas, dessa que a gente usa em horta mesmo. Estou junto com os meus filhos aí manejando, coletando, né, vendo as abelhas coletando alimento, e elas estão se apoiando sobre a argila expandida que flutua no xarope que eu coloco. Essa é uma forma de alimentador externo, e você, no seu meliponário, pode adaptar o alimentador externo para outro recipiente ou também para outra plataforma de apoio, que pode ser galhos de madeira, pedaços de madeira ou outro material que flutue, oferecendo esse apoio para elas. Prós, né? Vantagens do alimentador externo. Ele é um alimentador que estimula a coleta externa das abelhas. Isso é muito importante para períodos produtivos como a primavera e o verão, por exemplo, onde a gente quer estimular a coleta das nossas abelhas no ambiente externo, no meio natural, coletar o néctar e o pólen de fato. Afinal, as abelhas que passam por uma rotina de alimentação durante o inverno, elas acabam se acostumando mal com esse alimento e elas têm dificuldade de retomar a coleta externa natural quando entra a primavera. Então esse alimentador ajuda bastante. Segunda coisa, pouquíssimo trabalho. Só vai chegar, colocar o xarope no alimentador único,
E pronto, as abelhas vão ir coletando, fazendo o trabalho delas, tá? Então essa é outra vantagem para meliponicultores que não tem tanto tempo. Agora, esse tipo de alimentador, ele tem muitas desvantagens. Ele pode atrair muitos inimigos naturais, tá? Que acabam levando alimento e não deixam as abelhas chegarem para coletar. Ele não flexibiliza, vamos dizer assim, o alimento entre todas as caixas, então as caixas mais fortes vão coletar mais e as caixas mais fracas vão coletar menos ou nem vão conseguir coletar. Isso faz com que o meliponário acabe ficando destoante no desenvolvimento de todas as caixas juntas. Algumas estarão melhores e algumas não estarão tão bem assim. E essas que não estão tão bem, caso você utilize um alimentador externo, é importante que você ofereça alimento interno para elas. Faça uma rotina só para elas, particular, para que recupere essas caixas, porque elas não conseguem de fato chegar no alimentador e coletar uma quantidade suficiente para seu desenvolvimento a tempo antes que as outras acabem coletando tudo. E esse é um dos principais pontos negativos desse tipo de alimentador. Agora, cabe a você decidir qual alimentador que você vai utilizar para as espécies que você cria, para o seu cenário, para o seu clima, para o seu meliponário e também para os objetivos que você quer com a sua criação. Alimentadores internos têm total controle do meliponicultor, semi-externo mais praticidade, médio controle, externo pouco controle e extrema praticidade. Coloca na balança, vê qual que é o melhor para você e começa a aplicar aí na sua própria criação. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!